Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus caminhos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos neste propósito tão especial de oração. Que o Senhor possa entrar com providências na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Espírito Santo possa trabalhar, trazendo quebrantamento, salvação, libertação, mudança de vida. Que todo o mal que porventura tente agir contra a sua vida ou tenha agido, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Creia, acredite e use a sua fé e declare a bênção, a salvação, o milagre sobre a sua vida e sobre a sua casa. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 3. O livro de Atos, no capítulo 3, eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Diz o seguinte: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E diz a palavra de Deus: Pedro e João subiu juntos ao templo, a hora da oração nona. Pedro e João, eles tinham o costume de subir ao templo para realizar ali as orações, meus irmãos. Isso, de costume, a hora nona, né? Isso mesmo, às 9 horas. E era trazido um varão, né, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E todos os dias, meus irmãos, levavam um homem coxo, né? Isso mesmo, à porta do templo, para que ele pedisse esmola. Isso mesmo. Aquele homem, meus irmãos, que era coxo, isso mesmo, ele usava daquela situação para pedir esmola. Isso mesmo, ali à porta do templo. E quando ele viu, meus irmãos, Pedro e João, sem ele nem conhecer quem eram aqueles homens, entrando ali dentro do templo, isso mesmo, aquele homem coxo, né? Ele pede esmola a Pedro e João, estende a mão, isso mesmo. Olha o que diz: e ele vendo a Pedro, e ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Isso mesmo. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E quando aquele, meus irmãos, homem, isso mesmo, que era coxo, que pede uma esmola para Pedro e João, isso mesmo, Pedro e João disse: olha para nós. E aquele homem, meus irmãos, olha para Pedro e para João, esperando receber ali uma esmola, né? Isso mesmo. O coração dele certamente até se alegrou: agora eu vou receber uma esmola. Só que, meus irmãos, olha o que Pedro e João disse para aquele homem. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Isso mesmo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Isso mesmo. Que coisa, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, aquele homem, né, que pediu esmola a Pedro e a João, Pedro ali olhando para ele, né, e ele olhando para eles, Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando aquele homem pela mão, levanta ele. E aquele homem, meus irmãos, agora ele começa a andar em perfeito estado.
e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos recorrer a Deus o milagre. Isso mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, existem pessoas que nós, o ser humano, pela sua carência, isso mesmo, em algum momento, recorre, meus irmãos, a coisas tão pequenas, onde, meus irmãos, Deus ele tem coisas muito maiores para fazer na nossa vida. Esse homem mendigo, isso mesmo, que a situação dele era coxo, isso, ele não andava, isso mesmo, ele usava essa situação para pedir esmolas, isso mesmo. E só que quando ele se encontra-se com Pedro e João, a situação e a vida dele foi mudar, isso mesmo. Jesus não quer, meus irmãos, que nós venhamos mendigar, não, meus irmãos. Mendigar, meus irmãos, é a gente, meus irmãos, estar buscando escórias, isso mesmo. Não. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele muda a situação, isso mesmo. Era mais fácil Pedro, se Pedro tivesse o dinheiro, ter dado a esmola para ele, ou ter feito o que fez, ter mandado aquele homem coxo levantar e andar. Isso mesmo. Meus irmãos, o que Deus ele faz na nossa vida é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Pois então nós devemos crer e acreditar, isso mesmo, que o Deus dos céus, ele entra e muda. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que às vezes estão precisando, isso mesmo, de um milagre na sua vida, e às vezes ela fica recorrendo a coisas pequenas, isso mesmo, a paliativos, isso mesmo. Mas quando nós, meus irmãos, cremos em um Deus poderoso, meus irmãos, entra o milagre completo, entra a mudança e a transformação completa na vida desta pessoa. Pois então, meus irmãos, Pedro, olhando para ele, disse: homem, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Isso mesmo, levanta-te e anda. E assim aconteceu. E se você crê, você que está me ouvindo aí, talvez você está enfrentando uma luta, um problema, isso mesmo, você está, isso mesmo, desesperado, desesperada, já bateu em tantas portas, na verdade, buscando paliativos, buscando, isso mesmo, meios para aliviar apenas um momento, isso mesmo. Mas lembre-se que quando Jesus entra, meus irmãos, nós se tornamos totalmente dependentes dele. Ele entra e muda a situação. E quando, meus irmãos, Pedro disse: levanta-te, estendendo a mão, aquele homem, meus irmãos, levantou, isso mesmo, colocou-se em pé e andou ali, e saltava e dava glória e louvava a Deus agora. E é isso que Jesus Cristo ele faz. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que neste momento, o poder do nome de Jesus Cristo entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua família e te traga libertação, salvação, que o milagre entre agora, isso mesmo, o doente seja curado, o viciado liberto, que haja mudança, milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus a bênção, o milagre, a mudança sobre a sua vida. Receba de Deus agora a saúde, seja livre, seja liberto, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba a força do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, que haja transformação, salvação, restauração sobre a sua casa, sua família. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a saúde,
seja livre, receba agora a saúde, que a doença vá embora, a enxaqueca, a dor na coluna, a pressão alta, a depressão, a insônia, o cansaço, a opressão. Meu Deus, entra nesta vida, nesta casa, transforma, Senhor, dá vida, Senhor, abre portas, Senhor, restaura esta vida, leva a cura, a saúde, a mudança sobre esta casa, esta família. Que haja, Senhor, um verdadeiro avivamento, transformação, poder sobre esta vida agora. Receba aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito que Deus, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seu Filho, entre agora na sua vida e em todos os seus caminhos, e traga vida, paz, e te guie, te guarde em todos os seus caminhos. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.